Sintonia. Sintonia moral, ele aí. Sintonia. As leis de afinidade ou de sintonia que vigem em toda parte respondem pela ordem e pelo equilíbrio universal. Pequena alteração para mais ou para menos entre os fenômenos de eletromagnetismo e as forças da gravitação universal tornaria as estrelas gigantes, azuis ou pequenos astros melhores, perdidos no caos. Transferidas para a ordem moral, a lei de afinidade promove os acontecimentos vinculando os indivíduos uns aos outros, de forma que o intercâmbio seja automático, natural. Mentes especializadas mais facilmente se buscam em razão... Você falou mentes o quê? Mentes especializadas. Mentes especializadas mais facilmente se buscam em razão do entendimento e interesse que as dominam na mesma faixa de necessidade. Sentimentos viciosos encontram ressonância em caráteres morais equivalentes, produzindo resultados idênticos. Homem colérico sempre encontrará motivo para irritação, assim como a pessoa dócil com facilidade idêntica as razões para desculpar e entender. Há uma inevitável atração entre personalidades de gostos e objetivos semelhantes, como repulsa em meio àqueles que transitam em faixas de valores que se opõem. No caso, o bar de um e o bar do outro. Na área psíquica, o fenômeno é idêntico. Cada mente irradia-se em campo próprio, identificando-se com aquelas que aí se expandem. O psiquismo é o responsável pelos fenômenos físicos e emocionais do ser humano, conforme a expansão das ideias, vincula-se a outras mentes e atua na própria organização fisiológica em que se apoia, produzindo manifestações equivalentes à onda emitida. Assim, os pensamentos positivos e superiores geram reações salutares, tanto quanto outros de natureza perturbadora e destrutiva produzem desarmonia e insatisfação. No campo das expressões morais, o fenômeno prossegue com as mesmas características. Os semelhantes comportamentos entre os homens e os espíritos jungem-se, expondo-lhe independência de consequências imprevisíveis. Se possuem um teor elevado, idealista, impelem os seres encarnados como desencarnados a realizações santificantes, enquanto que os de caráter vulgar facultam um intercâmbio obsessivo ou tipificado pela burla, mentira, insanidade. É, portanto, inevitável afirmar-se que as qualidades morais do médium são de alta importância para o salutar intercâmbio entre os homens e os espíritos. Somente as entidades inferiores se apresentam por intermédio dos médiuns vulgares, insatisfeitos e imorais. Nossa, sinistro. É isso que eu te pedi, repete, por favor. Somente as entidades inferiores se apresentam por intermédio dos médiuns vulgares, insatisfeitos e imorais. Tu vê a necessidade que tem de termos pessoas ainda nessas condições. Encarnados para poder servir de médium para o desencarnado. Se é que eu entendi o contexto. Não é assim. É isso mesmo. Isso aí Todo mundo é útil. Veio orientar a seguinte coisa. O elemento às vezes está mal-humorado, está zangado, está chateado com alguma coisa.
e vai para fazer a mentalização. Ali não pode, de maneira nenhuma, vir coisas reais, coisas boas, necessárias ao equilíbrio O Erlei, a maioria que vem aqui não sabe nem qual é o tema que vai ser estudado. Tu acha que ele vai olhar o seu interior? Ele vem aqui para querer a cura, ele vem aqui é perturbado e lá eu vou levar um passe, lá eu vou receber uma mensagem legal que vai sair na hora. Então a questão, uma coisa assim. tudo é o interesse. Não tem interesse, vem aqui de qualquer jeito. Os mentores, como é natural, sintonizam com aqueles que se esforçam por melhorar-se, empenhando na sua transformação moral. Empenhados na sua transformação moral, que combate as más inclinações e insistem para vencer o egoísmo e o orgulho, esses cânceres da alma que produzem terríveis metástases na conduta do indivíduo. Pode-se e deve-se, pois, examinar o valor e a qualidade das comunicações espirituais, tendo-se em conta o caráter moral do médium, seu comportamento, sua vida. E ela finaliza: Jesus, o excelente médium de Deus, demonstrou a grandeza de sua perfeita identificação com o pensamento divino, através da esplêndida pureza e elevação que o caracterizava. Que assim seja. Que assim seja. Foi na década de 60, 70, né, veio aqui no Brasil um espírita italiano, Pietro Baldi. Já ouvi falar. Ele escreveu uma série de livros e tal. Ele escrevia sobre a inspiração de uma entidade, de um espírito, não sei, que ele chamava Sua Voz. Sua Voz. E esse espírito deixou uma prece que eu acho assim, bastante concisa, entendeu? Bem, resume, né, as nossas necessidades. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, só para, né, falar, né, que cada um faça a sua mentalização nesse início de reunião. Diz mais ou menos assim: Senhor, bendito sejas sobre tudo. Fugiu, agora fugiu. O que ele quer dizer? Que tudo que existe, tudo que está aí é necessidade, é criação nossa e é necessidade nossa. Tudo que acontecer é porque é preciso acontecer. Então a gente quer expressar nesse momento inicial a nossa gratidão a Deus, né? Porque a gente está no caminho da evolução. Como a gente viu ali, tudo é útil, tudo é necessário. Todos nós, né, somos muito importantes para nós mesmos e para o meio, né, que nós vivemos. É muito. Continua, Então, que essa mensagem de gratidão, né, ao universo, ao Criador, a esse ser superior, né, ou esses seres aí que organizam a vida, né, e chegue até eles, né? E com certeza vem sempre um bom retorno, a satisfação, a alegria de nós estarmos mais um domingo de manhã aqui reunidos juntos, né, nesse propósito do aprendizado, né? Que isso aí seja um sentimento que possa se expandir para todos os que aqui estamos nessa nave terra. É muito bom você passar por essa experiência. Tem que assim ser, como o Carlos falou, o Juninho está ficando velho. Não, cara, sabe o que acontece, cara? Você depois, quando começa a ficar aqui dentro muito, você começa a buscar uma coisa na tua vida que se chama equilíbrio. Em tudo na vida que você tenta buscar o equilíbrio nas pessoas, no mundo, até porque, pelo que você falou aí, a gente também, pelo que eu entendi da leitura, é plataforma lá para fora, é uma ponte lá para fora. O cara lá de fora que está no outro mundo também te faz ponte para isso. Então o que acontece, cara? Você, quando reclama de um negócio desse, cara, você está buscando só uma coisa, equilíbrio. Eu experimentei, fiz a experiência e tudo, não gostei por causa do barulho, acho que foi muito bem atendido, a música é muito boa e tudo, mas é uma coisa simples, porque você tem que expandir tua mente, conversando, batendo papo, conhecendo pessoas novas, e ele não tem condição. Então é muito bom, cara, você estar aqui dentro justamente por isso, pelo equilíbrio, sempre buscar equilíbrio em tudo. Eu vou te dizer um negócio, tu está ficando velho. O Valdemir estava fazendo uma informação em forma de prece, e você não teve a sensibilidade de ficar acelerado. Desculpa, eu pensei que eu não notei que era prece, desculpa. É mais ou menos o seguinte que ele diz, é bem concisa. Senhor, bendito sejas sobre... Vamos escrever. Então vamos aqui
A leitura hoje veio principalmente pelo, qual é o nome dele? Luciano. E ele não apareceu, mas tomara que ele veja. Mas ele falou Vai ver o que vídeo. ele assistir. Então vamos lá. Então, o livro de Samuel Gomes, escrito por Samuel Gomes, Espíritos Diversos, a verdade além das aparências, o universo interior. E o título da mensagem foi: quem é o seu maior inimigo? Próprio. O próprio na ignorância, né? Isso. Perguntas e respostas. O que significa dizer que sofremos pelo que não está acontecendo na realidade viva? Todos entenderam a pergunta? Verdade, por favor. O que significa dizer que sofremos pelo que não está acontecendo na realidade viva? Quer dizer, é o que está fora dos nossos interesses, justamente o que está acontecendo. Não, aí é que está. Qual é o teu interesse? Jesus já dizia: onde está o teu coração, ali está teu tesouro. Onde está teu tesouro, ali está teu coração. Então, quer dizer, não é que é teu interesse, tu tem interesse, só que teu interesse ainda é do material e não do espiritual. Sofrimento desnecessário, você está antecipando, é a aflição de ansiedade. Mas pela ignorância, você já até ouviu falar de certas crenças, mas você não deu importância. Você não deu importância, porque o fio metal, o lado material, está com apelo mais forte. Você vai e tem um diagnóstico, você está com câncer. Pronto, o cara desespera, ele antecipa aquele negócio ali. E foi uma pergunta dessa que os espíritos falaram na semana passada, retrasada. Você entra bem, alegre dentro do hospital. O cara fala: você está com câncer. Aquela doença vai, se ela não se formou, ela vai aparecer, justamente em função de vai você. estar no estágio que o outro, porque você entrou um profissional que está dizendo que é estudado em cima da ciência do mundo físico, mas que não entende nada do mundo espiritual, está dizendo: você está com câncer. E aquilo pode até ser, mas você tem o poder de reverter. Mas você não consegue de jeito nenhum. Uma hipótese. O elemento, vamos dizer, que não esteja. E o médico diz assim: você está. Se o elemento for, vamos dizer assim, confuso, preocupado, ele vai acabar conseguindo a moléstia dele. Ele, quando o cara falou que você ia ficar cego, e aí? Não, isso aí, o meu foi diferente de muita gente. Minha cegueira, ela vem declinando aos poucos. Então, aos poucos, ela vem dizendo: ó, cada dia você Vai perdendo um pouquinho. E cada dia você foi entregando as O que eu ferramentas. fiz foi o seguinte: procurar me segurar. Mas Não, o que eu tu não fez? me preocupei, não. O que tu fez? Pô, se tu não se preocupou, eu e você corria para tudo quanto é centro para a cura espiritual. Isso aí, para mim, é uma procura. É para você ver que as coisas é muito difícil você chegar nessa expansão consciencial que os espíritos superiores falam, porque a gente está muito preso. Por mais que a gente diga: não, os outros fazem isso, eu faço isso. Eu penso assim, eu me aflijo com a falta. Tem muita gente que vai falar: o cara não tem medo da morte. Relativamente não tem medo da morte, mas tem medo de ficar duro. Qual a diferença? Tu tem Olha, medo. eu vou te falar uma coisa. As pessoas que seguem teu comportamento espiritual, independente da interferência dos demônios, tá certo, tá errado, a pessoa física, ela tem, por exemplo, uma meta a seguir. Por exemplo, eu com o problema da minha visão, eu tenho minha meta, independente do mundo inteiro. Então eu, por exemplo, digo assim: vou trabalhar para melhorar. Eu não quero saber se A ou B fala isso aqui está errado, aquilo está errado. Eu vou corrigir se tiver, vou reparar. Mas não vou me preocupar, porque pior do que está, não tem condição. Tem condição de melhorar. Então, vou procurar sabão, vou por esse vivo. Então, quer dizer,
Eu acho que as pessoas, vamos dizer assim, se explodem com pouca coisa. Não é dizer que a visão não é nada. A visão é tudo. Mas se foi, desespero não vai curar. Defina melhorar. Então O que é melhorar? tendência é partir daqui para frente. O que é melhorar? Melhorar é dar alívio, né? Aquela situação difícil, procurando proporcionar o equilíbrio, a normalidade. Vamos continuar, que senão a gente vai ficar nessa corrida atrás do rabo e não vai chegar a lugar nenhum. Cachorro. Eu sempre dou minhas mancadas. Então, resposta. Diante de um acontecimento, vou ler de novo a pergunta. O que significa dizer que sofremos pelo que não está acontecendo na realidade viva? Diante de um acontecimento, não levamos em consideração o dinamismo da vida interior. Muitas pessoas acham que a vida está apenas por fora, sem perceber que quem produz os problemas é a vida que está dentro de nós. Então, isso aqui, se você não acreditar na vida frequencial, você não acredita no que está falando. Porque de forma religiosa, isso aqui é uma balela. Isso aqui tu não tem como, sabe, criar pontes para entender isso aqui. Quando uma pessoa grita conosco, não é o grito que vai repercutir como problema dentro de mim, mas sim a reação emocional que eu tenho a ele. Dessa forma, os elementos que propiciam o mal-estar são minhas reações emocionais. Outra característica dessa vida interior é a ação dos pensamentos que geramos. Se examinarmos mais de perto o medo da morte, veremos que nossa reação diante dela está muito mais ligada à nossa forma de pensar do que ao medo de morrer em si. Pensamos quando e como vamos morrer, mesmo que isso não esteja próximo de nossa realidade. Ao agirmos desse jeito, causamos problemas emocionais e físicos reais diante de uma morte imaginária. Então, isso aqui, é uma parte filosófica que foi dito ontem ali no estudo, ou semana passada, que Deus, a consciência suprema do universo, ou o universo se materializando ali nessa vida que temos, ele não pergunta, ele não julga o que a gente quer, o que a gente faz. Ele simplesmente lê o nosso sentimento. E o que é o nosso sentimento? O nosso sentimento é a conotação, é o apelo que a gente adota pela informação visual, ou tátil, gustativa, de tudo, do espírito no mundo físico. Então aquilo cria um sentimento. Aquele sentimento, ele abastece o nosso vórtice, o nosso furacão que vai materializar ali. Então aquele sentimento alimenta aquela engrenagem que vai materializar o nosso futuro, o nosso amanhã, o nosso dia ali na frente. Então, quer dizer, isso tudo está muito atrelado ao que eu sinto por dentro. Não é o que eu quero, o que eu digo, é o que eu sinto. E um detalhe disso tudo é o seguinte: pense todo esse sofrimento por antecipação. Você começa a projetar, normalmente coisa ruim. Você nunca projeta uma situação melhor, entendeu? E quando tu está lá, no fundo mesmo lá, entendeu? Aí você se acalma. Agora não tem mais o que fazer. Aí pronto, aí começa a aparecer soluções. Porque tu acalmou o teu dia. Tu saiu da parte pesada e está indo numa calma. O poço só é ruim quando você está descendo dele. Depois que você está no fundo, tira ele. Aí você começa a ter uma visão, né? Começa a aparecer soluções. Você vê que não era nada daquilo, você falou sobre Agora eu vou te falar uma coisa, né? Você deu um pedaço aí sobre o Deus julgador, né? Como é que os caras te prendem nessas religiões aí fora? Com essa situação de Deus julgador, você fica preso. Não, Deus julgador, tem medo, Deus julgador. Mas é necessário, eles ali para se corrigir começa na coleira.
Depois que vai afrouxando. Colheira, tira a falou colheira, tudo, cara. A colheira. mas depois vai afrouxando e vai tirando. Mas o cara que está aí precisa. Precisa, senão é um selvagem. Aqui para ele não é resolvendo Nunca. Ia te pedir um dinheiro emprestado, ia dar uma volta no outro ali, ia criar uma bagunça aqui dentro, todo mundo querendo, ia pegar e quebrar lá É fora. a aflição da dona Denise, da maioria dos espíritos, entendeu? De resolver o problema material das pessoas, achando que isso aí vai solucionar e não vai. Não, e detalhe, quando você entende que todo mundo é uma energia e está aqui para evoluir em cima de uma linha de pensamento positiva, altruísta, você não quer levar a cruz de cada um, porque cada um tem que ter a sua cruz para evoluir. Não é questão de castigo disso, é questão de. É a ferramenta para evoluir. E a gente para com essa coisa de assistencialismo bobo. Dar o supérfluo é necessário. Agora, quando você acha que aquilo é essencial para você, não é supérfluo. Não é uma troca, você não pode fazer aquilo como uma troca. Não é. Aquilo ali é quando você tem a mais. A porta do céu vai abrir para mim porque eu estou fazendo isso. Então, você não está colocando esse julgamento de assistencialismo, de ter que dar o que tem. Aí os idiotas dão até o dinheiro da passagem para o pastor, e o pastor ainda diz: vocês vão voltar para casa porque Deus assim quer. Pô, eu vou dar o dinheiro da passagem. Aí quer dizer, isso aí é assinar um atestado de que você, sabe, precisa do aceite do externo. Você não está resolvido com você mesmo. Então, para ter balão tem que ter otário, né? Senão eles vão morrer de fome. Então vamos lá. Outra pergunta: como influenciamos o universo? Aí continua a pergunta: o que temos criado pode influenciar negativamente o planeta? Então, como criamos o universo, eu já disse aqui como é que influenciamos não só o planeta, mas todo o universo por meio de nossa energia. É interessante, ele coloca o universo, como influenciamos o universo, e depois podemos influenciar negativamente o planeta. Então, ele tem esse separatismo, aqui é uma coisa, ali é outra coisa, ali é para tudo. Então, influenciamos não só o planeta, mas todo o universo por meio das nossas energias. Atualmente, a humanidade se expressa por meio de conflitos, agressividades e depressão, ou seja, ela tem sido mais sofrida do que feliz. E nós, como agentes criadores, devemos nos questionar a respeito do que temos produzido para colaborar com essa condição. Agentes criadores. É interessante que as perguntas vêm como uma pessoa que não entende do que está falando aqui. Aí ele vai explicando. E esse livro é bem elucidativo por isso, porque o cara que está lendo e que não sai do lado igrejeiro, ele não tem nem condições de questionar dessa forma. Porque o que ele está questionando, ele nem mensura isso existe, qual é o tamanho, ou nada. Eu escutei uma fala hoje de manhã da Silvia, aí você vê como o cara é reencarnacionista quando não é a diferença, né? Então, qual é a colocação dele? Ele questionando, né, os europeus que criaram esse sistema que a gente vive aí. Isso aí foi tudo criação do europeu. Então, ele falou que anteriormente, você, por exemplo, numa sociedade indígena, né, os caras vivem dividindo fraternalmente o que tem, todo mundo come igual, todo mundo deve igual, explora, sem causar nenhum estrago maior, porque o cara não tem preocupação de ficar cavando para tirar o ouro. A sociedade africana, da mesma forma, aí vem o europeu com a parada do dinheiro, da ganância, entendeu? Então, ele falando ali, apresentando dados, né? E disse, por exemplo, a época que ele faz esse pronunciamento, década de 80, 90, e nós tínhamos discutindo com os europeus, né, a respeito de dinheiro. Aí o europeu argumentando com ele: pô, mas vocês pegam emprestado e não pagam, vocês põem o dinheiro da gente e não pagam. Ele: pô, cara, nós mandamos 5 vezes mais valores do que nós pegamos de vocês, valor monetário. Mas aí você vai para o lado ouro, pedras preciosas, do reencarnacionista. Isso aí pra gente não vale.
Isso aí para a gente não vale. Hoje nós estamos aqui, e na encarnação passada, nas anteriores, onde nós estávamos. Então, nesse jogo, nessa ciranda aí, a coisa é muito amarrada, cara, muito amarrada, entendeu? É mesmo para o aprendizado. Tem que ter a sociedade que explora, tem que ter o explorado, porque uma hora tu está lá, outra hora tu está lá. Até tu aprender, né? Que a coisa tem que ser equânime, não pode ser ter esse disparate. Até você conseguir o equilíbrio, né, cara? Bem interessante. Manda. O universo é ao mesmo tempo dinâmico e passivo, recebendo tudo aquilo que produzimos. Dessa maneira, o nosso planeta se encontra nas condições atuais porque sustentamos isso e somente mudando nossa maneira de pensar e sentir, conquistando a nobreza do nosso viver com amor, bondade, compaixão e fraternidade, poderemos construir um ambiente mais harmônico. Aí continua, como se dá a passividade do universo? O universo é passivo energeticamente, pois se movimenta pelo impulso das nossas forças mentais. Então, ele comentou do lado dinâmico, que ele produz tudo que a gente precisa, e agora vem dizendo que ele aceita a nossa sugestão, ele cria o que a gente quer. O universo é passivo energeticamente, pois se movimenta pelo impulso de nossas forças mentais. Como ele é a manifestação material da vida, o agente dessa materialização somos nós, uma vez que Deus não age diretamente na matéria, mas cria o tempo inteiro. Então, quer dizer, ele coloca uma situação que o Evangelho fica em xeque. Epa, não é Deus que cria? Não é? Isso aí, Deus não é o Criador? Isso aí não dá para eles conceber isso, porque antes disso vem a crença que limita. Crença limitante. Que castra ele e que põe ele em xeque. Eu vou para o inferno. Se eu aceitar, eu vou para o inferno. E aí, você continua na tua vidinha de gado, né, mãe? Cadê? É isso. Não sei se eu li tudo. Todo mundo está dentro agora está discutindo também. Falar. Não, sim. A dona Denise é icônica aqui dentro porque ela passou ali naquela hora, estou falando uma realidade, ela passou aqui naquela hora um perfil do espírita atuante. Ele está ali, mas ele é atuante, mas ele não é crítico. Crítico no ritual. O que isso aqui vai me ajudar na hora? Eu vou trabalhar minha humildade. Eu tenho que trabalhar minha humildade me agredindo, me deixando para mim meio ridicularizado. Ainda mais quando tu pega um cara e fala, eu não vou dar nada não, eu não tenho tempo, estou aqui que nem vocês perdendo tempo à toa não, eu tenho o que fazer, bate a porta. Se você paga teus impostos, se você age de acordo com o que é cobrado, cara, tu já fez a tua parte. Então, o mais que você queira fazer é por livre espontânea vontade. Mas o que você não pode é pular. Burlou, entendeu? Porque tem a regra da sociedade. E é muitos que fazem aquela caridade ali aparente, só nega ali. E aí? Não, ele faz ali porque é aparente. E só nega porque não pode declarar, senão pode dar processo e tudo, aí ninguém sabe. Aí quer dizer, é por essa guerra. Essa dicotomia. Vamos aqui. Isso aqui, eu li. Se Deus cria constantemente, onde está a energia divina? Não. Então a pergunta, se Deus cria constantemente, onde está a energia divina? A energia divina está em nós. Pega essa pergunta com bastante calma, tá? Vem a pergunta. Olha só, se Deus cria constantemente, onde está a energia divina? A energia divina está em nós. Deus nos criou como seu próprio reflexo, como seres inteligentes que agem sobre a matéria, criando as diversas formas de sua manifestação. Deus não é o universo? Não. O universo é o reflexo da mente de Deus, a área de atuação do Espírito. Deus é o Criador daquilo que é eterno, o fluido cósmico universal e o princípio inteligente.
de forma que toda expressão material é a criação dos seres. Como as forças mentais estão ligadas ao medo? Como as forças mentais estão ligadas ao medo? O medo é a força sustentadora de todas as demais, como a ansiedade, o preconceito, a inveja, a desconfiança, a mágoa e a raiva. Eu li uma reportagem de um senhor que eu seguia ele, eu acho que ele está em Portugal, Trigueirinho, acho que o nome dele era esse, Trigueirinho. E ele colocando que a raiva, no caso ele falava a ira, é o pior deles. Que a ira te leva para um lado, sabe, monstruoso. Os outros vão te arrebentando mais devagarinho e vai até o limite. Agora a ira é aquela que te arrebenta. E a gente não tem que ver o medo como um mal. Né? Sim, é um processo. É o processo. Você tem que encarar isso aí como uma necessidade nossa. É para você não se esculhambar. O medo é limitante, né? Limitante. Ele é limitante, mas ele é resultante, sabe do quê? Da falta de fé, da esperança, da falta de fé em Deus. Mas Porque ele não faz parte do processo? não faz porque você nasceu simples e ignorante. Você vai ter que passar por aquele processo. Por isso que faz parte. Mas aquele processo é a ignorância dessas virtudes que eu falei. Então, quer dizer, o medo no jovem, no espírito jovem, ele vai ter que ter, ele vai ter aquilo. Aquilo é um processo natural, porque é o início da caminhada. Mas aquilo é a ignorância de não entender que você é Deus, que você está levando a cabeça porque você cria mal. Hoje, por exemplo, por algum motivo qualquer, eu fico com raiva de você. Mas seria o caminho para depois eu te entender, compreender e passar a te amar. Eu penso que seria por aí. E outra coisa, a compreensão não é necessária. Você tem que entender que ele é teu espelho. Ele apareceu na tua vida. Teve aqui aquela situação toda porque você necessita. A tua cocriação necessitou de alguém assim. Se não fosse ele, seria outro. Você necessita para trabalhar aquele sentimento. É o que falou a mensagem anterior. Sabe? Você precisa daquilo para trabalhar o que está dentro de você. É uma mensagem externa para trabalhar o que está dentro de você. Porque aquilo tudo é para você compreender que tudo passa, tudo é pequeno e que o que importa é tua harmonia consciencial. Eu estou dando lá na pergunta inicial, lá na questão do você sofrer por antecipação. O medo é você sofrer por antecipação. Mas o medo é resultante dessa dúvida, porque você baixou a sua vibração. E ali, quando tu baixou, é que nem ferida. Eu estou falando isso com os É ferida que as moscas voam lá em cima. Ele não arruma justificativa, seu filho. Aí quer dizer, você baixou a tua vibração, tu perdeu a fé no que e entrou a dúvida. E a dúvida ali é a porta para entrar esses pecados capitais, né? Depois eu vou contar a história do Pedro para vocês que vão ouvir. Como as forças nossa, ela está valendo. O medo é a força sustentadora de todas as demais, como a ansiedade, o preconceito, inveja, desconfiança, mágoa e raiva. É necessário, portanto, percebermos como ele age, de forma a restringirmos sua atuação somente às situações em que ele é real. A consciência oriunda do autoconhecimento é a chave para a libertação do medo. Quando detectamos o medo e o deixamos fluir naturalmente para fora, sem sustentá-lo com palavras, pensamentos e ações, ele se enfraquece em sua origem. Por isso se faz necessário que tenhamos cuidado com nossos pensamentos, pois os negativos fortalecem o medo e os positivos enfraquecem sua ação. Então, foi dito aqui, questão de frequência. Tu criou o medo, tu tem que tomar, acender logo a luzinha vermelha.
Pô, estou baixando a minha frequência. Medo do quê? Se eu sou imortal, se eu sou o filho do Todo-Poderoso, isso tudo aqui é uma mensagem conflitante, mas que eu tenho que sobrepor a isso tudo. Eu entender que tem que ser, vai ser. E a aceitação. A aceitação. Essa aceitação, ela é tão legal porque você está numa ascendência. Descendência vibracional. E ali você tem que ter, sabe, alguma coisa para você parar aquela queda. E ter esse, porque a coisa está cocriando de forma já assustadora, eu tenho que mudar meu pensamento. O que foi criado, foi criado. Eu plasmei, eu criei, é meu. O mundo não é uma merda, todo mundo não é filha da mãe, é isso, é aquilo. Eu é que cocriei isso. A formação que foi feita, fui eu que iniciei, eu que alimentei meu vórtice de criação. Mas daqui para frente acabou. Aquilo ali parece uma coisa, uma historinha da carochinha, mas aquilo ali faz você parar de descer, parar quieta, e dali você se sustenta ali e vai crescendo aos poucos. É o que a gente falou aqui do fundo do poço. Não é o fundo do poço, é que ali você parou de se martelar. Você parou, você estava numa neurose, depois de falar, agora não tem mais o que perder. É o que você acha. Porque você ainda tem a vida física, você ainda tem uma coisa. Aquele que se destrói, se mata, aquele ali é que está no fundo do poço. Porque ele ali foi e se suicidou. Na realidade, Carlos, a vida era muito importante você ter o desprendimento, né? Desprender o máximo possível das coisas da vida. Ter o desprendimento, principalmente de matéria, coisa material. Quanto mais você for desprendido, é melhor para você. Cara. Às vezes você não é desprendido de material, mas a mulher te larga por cima. Quer dizer, você se prende a uma família. O conceito de família é pernicioso, é perigoso. Aquele cara que é o pai, quer botar todo mundo junto, todo mundo faz o que ele quer, a mãe que é provedora de tudo no lar e adula a criança, ele deixa aquele garoto vagabundão. Esquece. Porque não é questão de deixar ele vagabundão ou não, é questão de ele aprender também o lado dele da vida. E você vai adotando esses estereótipos, por quê? Porque você olha para o passado. Aí você fala, pô, quando eu era garoto, meu pai me batia, minha mãe fazia isso, minha vida era assim com meu filho, não, com meu filho eu vou dar o dia melhor. E aí você entra nesse psiquismo meio doentio. E também o outro lado do sanduíche. Pô, meu pai era opressor, era isso, era aquilo, eu não vou violentar o meu filho. Você dá de um lado e não bate de frente do outro. E ele está no melhor dos mundos. Eu falo para o meu filho, tu é um cara próspero, tudo vem para você de graça. Na mão. Tu é um cara próspero, você está vibrando bem. Eu é que estou vibrando mal, que estou te dando tudo e só eu sei como é que eu faço para isso tudo ser materializado. Então, quer dizer, é questão de você entender por que você está agindo daquela forma. O cara está falando isso aí ontem eu de Mariano, pô, cara, como é que vocês vieram? Nós viemos sozinhos, e viemos a pé, eu disse, pô, que legal, cara. Conseguiram sair de lá de casa e os dois, né, para cá ontem. Aí vieram a pé, todo mundo, porque é a primeira vez. Atravessar a rua, duas mulheres com 14 anos. Eu já sei, uma vez eu fui atravessar a rua sozinho, fiquei ali quase a tarde toda, indo para lá, indo para cá, atravessando a rua. Deixa eu ver aqui. A penúltima pergunta. Qual a relação entre medo e pensamento?
existe o medo que gera pensamento e também o pensamento que gera medo. Tem controvérsia, mas vamos ler aqui o que ele está dizendo. No meu pensamento, na primeira situação, o medo que gera pensamento. Na primeira situação, ao sermos tomados por uma súbita sensação de medo, criamos pensamentos que se associam a ele, tornando-o real. Então vamos aqui dessecar isso aqui. A primeira situação, ao sermos tomados por uma súbita sensação de medo, criamos pensamentos que associam a ele, tornando-o real. A verdade é o seguinte, segundo os ascensionados, quando você tem, toda hora a gente não para de pensar. Não é o que tu pensa que vai ser materializado ali não. Porque há um vórtice, né, um furacão de sentimentos teus ali, alimentando aquele vórtice. E aí chega um momento que ele, bem alimentado, ele copia lá. Se você tiver um pensamento e você não alimenta, ele não copia lá. Aquilo veio por obsessão, por qualquer coisa, influenciação, e aí você não alimentou, ele não copia. Agora, você entrou no medo, você ficou pensando, criando pensamentos, aí você copia ali. Mas você chegou e falou, ei, para com essa macumba aí, para que isso? Ei, sai do meu pé, chula, vou pensar outra coisa. E procurar dali aumentar o seu padrão vibratório, você vai começar a mudar a forma que estava alimentando o teu vórtice ali. E lá na frente vai vir coisas melhores. E aquilo tudo desaparece. É o que a gente fala aqui quando acha que está no final do poço e depois melhora. Porque você parou de alimentar o turbilhão, o vórtice que estava ali, de cocriação. E aí ele passa a não vir, sabe, te arrebentando. Ele passa dali a cada vez numa nuance mais sutil, mais leve. Porque você parou de alimentar. Então, quer dizer, não é que é assim ou é assado. Você é o dono, você é o chefe, você é o cara. Então, mas por ignorância e às vezes mensagens dúbias, você começa a entrar nessa situação de que tem forças. A minha mente é contra mim. Ela não é contra mim. A minha mente sou eu, mas sou eu, sabe, acreditando na matéria. Sou eu apegado. A minha mente sou eu apegado. Ou a minha consciência não. Tá? Até porque esse primeiro caso aí, ele parte do princípio, né, que o medo gerando pensamento. E é concomitante. Ele fala de uma forma que não consegue, sabe, criar ali o divisor de águas. É o que acontece, por exemplo, quando vemos um cachorro raivoso e pensamos que ele pode nos atacar, mas o cachorro raivoso apareceu ali por causa da alimentação do meu vórtice. Ele aconteceu ali por isso. Então, o que tiver que acontecer é ter aceitação. Fui eu que criei. Se ele me morder, se ele não me morder, aí você vai tomar atitudes na qual é que nem interessante, como num livro de uma filósofa não, de uma nobre, escrito por uma filósofa da Idade Média, que ela teve contato com Saint Germain. E ela explicou que uma vez Saint Germain estava com o rei lá, Dom Luís, da queda da Bastilha. França. Teve aquela mulher que também foi guilhotinada e tal. Aí, ele, Dom Luís XV, não sei o que lá, 15. Luís XV. Aí, ele estava lá assessorando o Luís XV, e o Luís XV nada decidiu o que ele estava dizendo. Aí, na hora que já o cal estava entornando, o Luís XV lá, na seringa, né, mano? O Luís XV vai nele. Ai, meu Deus do céu! Agora já era. Agora já era. Você já materializou. Você estava alimentando, mas agora você já materializou.
agora não tem volta. Então a gente tem que entender esses momentos para não entrar, sabe, na loucura, no suicídio, que é o pior, sabe? É entender, eu materializei, agora eu vou ter que abraçar. A aceitação vai te livrar até para o outro lado, do lado espiritual. Você vai morrer, mas é o que o Emmanuel fala, morre com dignidade. Então isso aí não é um determinismo. Não é. Eu criei, aí tinha que acontecer. Tinha que acontecer porque eu alimentei até o estalo. Não tinha Deus, não tinha ninguém que determinou. Não, eu alimentei aquilo. A minha vaidade foi me conduzindo e o cara está falando, ó, por aí não. Ação e reação, causa e consequência. Pura. Então, quando você chegou e tornou o caldo, já era, mano. O caldo está no chão, não tem como o caldo Tudo voltar. começa no livro da energia, né? Na verdade é essa, Sim. né? Para depois. Para depois eu criar lá na frente. Então a gente tem que entender isso tudo para não entrar em problema consciencial. Ai, Deus não me ama, isso, aquilo. Fui eu que criei. Deus mandou uma porção de mensagens. Que nem a historinha do cara lá da ilha que estava sendo afundada. Mandou helicóptero, mandou o barco, e não, Deus vai me ajudar, Deus vai me levar, Deus vai. Pô, eu te mandei tanta coisa e tu não pegou nenhuma. Em outras situações, entretanto, fazemos o caminho contrário. Pensamos sobre situações específicas. E estas nos geram medo. É o que acontece, por exemplo, quando vivemos uma notícia sobre a violência na sociedade e começamos a pensar sobre como isso pode nos atingir. É o que a gente conversou ontem. Não, tem agora. E rapaz, eu estou olhando para lá. Não, eu só estou vendo um minuto, não estou olhando nem a hora. Então, pensamos sobre situações específicas e estas nos geram medo. É o que acontece, por exemplo, quando ouvimos uma notícia sobre a violência na sociedade e começamos a pensar sobre como isso pode nos atingir. Como consequência, passamos a sentir medo de uma violência que talvez nunca venhamos a presenciar. É o que a gente falou aqui e está no estudo de ontem, e que a gente falou no início aqui. Última pergunta. Qual a relação entre pensamento, medo e lembrança? O pensamento, na maioria das vezes, são constituídos por lembranças. Estas, por sua vez, nos levam ao passado e, quando projetadas para o futuro, nos dão medo de vivê-las novamente, nos casos em que foram ruins, ou de não vivê-las quando foram boas. Essas movimentações mentais é perigosa, pois pode gerar ansiedade, a qual, conjugada com o medo, é responsável por inúmeros desastres internos. O pensamento criativo nasce do espírito, mas ainda não desenvolvemos a capacidade plena de produzi-lo. O pensamento criativo nasce do espírito, mas ainda não desenvolvemos a capacidade plena de produzi-los. É interessante isso aqui porque é o seguinte, no livro do Eckhart Tolle, ele chega e fala que o importante é o agora. A gente tem o hábito de fazer festa de aniversário, bodas de prata e celebrar o passado. A gente festeja olhando para um retrovisor, a vida que veio. Mas e o agora? Como é que está? Porque o passado não vale de nada, já foi vivido, já foi passado. E o agora, como é que está? A gente tem que celebrar, é o hoje, é o agora. E essa celebração do hoje e do agora é que faz a gente, sabe, separar isso tudo e não viver nem no pensamento, nem na lembrança, nem no medo, sim no consciencial, no aqui e agora. Mas não tendo essa noção, sabe, de que eu sou Deus e que o agora é a única coisa que existe, a gente entra nessa parte perturbadora. Espero aí que todo mundo tenha tirado todas as dúvidas. Acho que foi bem bom. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9.
da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é 527. Na 26. Isso aqui nós não lemos semana passada. A gente não leu a semana passada. Tendo a pergunta, tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, um homem tem que morrer sob uma escada. A escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Pô, pergunta muito boa, cara. A gente explicou aqui. Já, cocriação. Cocriação. Vamos à resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso do homem. Se era destino daquele homem parecer de tal maneira, os espíritos lhe inspiraram a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural, e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Então, a gente tem que entender isso, se for abordar pelo lado vibratório, aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Porque você alimentou o vosso daquele desfecho. E se não tivesse aquele desfecho, se você não alimentasse, você poderia ter o peso de uma pena. Você poderia ter o peso que quisesse, não porque você quer, e sim porque aquela hora não foi a hora do teu aceite. Seu irmão fala que na hora dele sair aqui da esfera terrestre foi a hora que ele quis. Ele falou, agora já fiz tudo que tinha que fazer. E deu 200 anos. Sabe o que veio na minha cabeça agora? Aquele acidente do pessoal que saiu de São Paulo para a Bahia, que o caminhão passou na hora com uma pedra de granito, a pedra de granito caiu e o cara bateu, o ônibus bateu no caminhão, explodiu, morreu 30 e poucas pessoas. Pensando naquilo ali, o cara foi preso essa semana. 1 minuto antes, 1 minuto depois. O cara foi preso por quê? Foi constatado no sangue dele. Cocaína, aquele elite, uma porra de substância, prenderam ele. Ele foi preso. Aí prende o cara porque ele tomou aquilo tudo. Tudo bem, teve um desfecho acidental, mas que nem uma vez na discussão lá na distribuidora. O pessoal falando de um motorista de um ônibus que invadiu, ele ficou meio sonolento, invadiu o ponto de ônibus e matou umas pessoas no ponto de ônibus. Aí queriam lixar ele e tal. Aí o pessoal lá comentando, tinha que lixar, tinha que arrebentar. Eu falei, mano, vocês trabalham numa transportadora e está julgando aqui, condenando o motorista. Porque não está sujeito aquilo. Não, mas aí é que tá, você, sabe, é escravizado a trabalhar, sabe, um horário monstruoso. Eu pego 5 horas da manhã lá, sabe que hora que eu chegava em casa? 10 da noite. Chegava no sábado, eu estava assim. Eu não aguentava. Voltando aí à questão da escada aí, eu estava pensando aqui na Denilson. Pô, cara, exatamente naquele momento que ela achou de ir na padaria, de vir, subir por ali, ela tinha mais 2 opções de entrar em casa. Quer dizer, tem uma intervenção pela necessidade que a pessoa tem de fazer a sua passagem ou sofrer aquele acidente ali naquela hora, né? Ela tinha muitas possibilidades de desviar. Filosofia Espírita, lição 16, alusiva a 526, está até marcado aqui na página. Ação sobre a matéria. Deixa eu botar lá. Ação sobre a matéria. Os espíritos têm ação sobre a matéria, quando há conveniência. Deus sabe e ensinou aos seus filhos maiores dominar todas as coisas.
e a própria matéria é obediente aos seus comandos. No caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, que compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é uma descarga da pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as larvas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde pereceram mais de 100.000 pessoas, pereceram mais de 100.000 pessoas e animais. Ali foram reunidos os que tinham de passar por aquela prova para se cumprir a lei. E os animais deviam a lei? Não. No caso dos animais não eram dívidas, mas meios de fazê-los progredir. Isso acontece sempre, como nos matadouros, nos desastres ou morte causada pelos incêndios nas matas. Fica comprovada a teoria de modernia, né? Cada escala que ele faz, né? Mineral, vegetal, animal, né? Dentro de cada reino você está fazendo a tua evolução. E o medo do sofrimento é um catalisador, né, mano? Para te acelerar. Em tudo se encontra o comando dos espíritos, como se ele fosse instrumento da lei, que se cumpre infalivelmente. Há muitos casos, como no caso da escada, referido pelo livro dos Espíritos, em que os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente, como sendo os senhores do karma, espíritos encarregados de executar a correção. Dá licença. Então, fica mais ou menos afirmado que o desencarne coletivo pode ser uma forma de evolução do espírito. Não, é uma forma de evolução porque você entra em choque e depois, quando você sai do choque, você contabiliza aqui e ali. Pô, eu fiz aqui, eu recebi aqui com as patas férias, as patas será ferido. Só que todo mundo acha que é na mesma encarnação, né? Porque não existe na crença deles outra encarnação. E aí, acha que se jogou, se deu bem, então Deus aprovou. Então, muito legal nisso aí é o seguinte, cara, que a imagem que as pessoas fazem é que tem uma ingressão direta, né? O espírito foi ali e quebrou. Cara, não é isso. Ele te inspirou, ele te induziu a subir aquela escada e já estava pronto, entendeu? Aí ele até vai além. Pode acontecer de ele fazer uma intervenção? Pode, tem essa possibilidade, mas não é necessário, né? É necessário. Você sai da lei do karma quando você não precisa de resgate. Então, quer dizer, você está ali não é porque você deu uma pedrada, é porque você criou energias ruins. E você volta aqui não para vivenciar a mesma coisa, e sim para diluir essa energia. Só que a dor e o sofrimento é que é a diluição. É muito legal essa questão de você entender da forma energética, né? Que te tira desse fanatismo, dessa ilusão de que, sabe, tem um salvador, tem um punidor, não tem, isso não existe. Cara, você está tirando uma dúvida daquela que eu falei da morte, que foi o espírito que me tirou. Verdade, não. Cara, porque é assim. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso. Não, só que eu vi agora que eu paro. Tem que tirar desse sentimento que a gente fica, né, cara? Pô, fiz e tal, aquele remoto. Tirar, porque isso aí te deixa mal, né? Você remoto, você não bomba. Você tem a consciência, eu não devo fazer porque eu estou criando. Se eu fizer, eu tenho que acabar com as consequências. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, os espíritos encarregados de tais fenômenos estão operando, direta e indiretamente, porque somente eles entendem o que se deve ser. Mas é bom que se conheça o valor de um justo, como se refere à Bíblia Sagrada no caso de Sodoma e Gomorra. Os anjos pediram à família de Ló para sair
da cidade iria ser destruída por eles. Acrescentaram mais oxigênio ao ar e a cidade pegou fogo sob a ação dos pensamentos inferiores que eram em demasia. Agora, eu não entendo, porque o negócio devia ser bem pernicioso. Ló sai dali e vai se enterrar, vai se alojar numa caverna. E depois Manguaça come a filha mais velha e depois come a filha mais nova. Ah, para procriação, para isso aqui. Pô, isso se justifica. Aí quer dizer. Isso aí é a imaginação de quem escreveu. Criaram um fato para poder dar uma. É que nem perguntaram a Saint-Germain sobre a crucificação do Cristo. E perguntaram, aquele espírita lá de São Paulo, que ele era meio grosseirão, que uma outra espírita falou no programa que ele era bravo, ele era grosso. Não era o fulano que era. Não, ele estava vivo, eu não sei se ainda está, estava vivo há pouco tempo, ele faz ele escreve muitos livros, mas daqui a pouco eu lembro. Aí, nessa pergunta ele fala, fulano de tal diz que aquilo aconteceu. Aí, porque o fulano de tal recebeu essa mensagem espiritual. Aí, esse espírito que passou a mensagem, aqueles apóstolos que ali estavam, de repente, não viram um desfecho. Viram o que quiseram ver. E aí, vão falar o que acham. Eu sei, eu presenciei. Isto não foi possível. Isso seria uma derrocada a um espírito justo. Mas a mentalidade do meio forjou daquela forma. Mas isso não importa. Importa se o que você crê está te melhorando. Isso é que importa. Agora, se ele foi crucificado, não, isso não importa. Aí, quer dizer, ele faz um desfecho legal, que ele põe até em xeque o que ele está dizendo, mas ele fala, o que importa é a tua fé positiva, você está ali melhor. Creia no Cristo, não creia no Cristo, agora você tem que crer em você a ser melhor cada vez mais. Pronto. Então, quer dizer, como é que foi lá atrás, o que aconteceu com o Ló e tal, isso aí foi acontecido, o negócio importante é o agora, comigo aqui. Mas é bom que se conheça o valor do justo, como se refere isso aqui. Do atrito dos elementos surgiu o fogo. Aqui também, aqui embaixo. Se te querem livrar ou aliviar o peso que carregas nos ombros por faltas cometidas, procura o amor, mas não ame somente os que te amam, porém de maneira ensinada pelo Evangelho. Eila, se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam os que os amam. Lucas 6,32. Se o amor cobre multidão de pecados, é certo que ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências agentes de Deus. Caralho, isso aqui é profundo, muito profundo. Então não adianta amar só a família. Não está na cara. Foi no estado. Não, tipo, qual foi o número de hoje? 526. 527 agora. Bem, vamos dar uma agradecer a Deus a esse momento primeiro da reunião, né? Como a gente iniciou, né, sendo grato pela bênção da vida, vamos encerrar esse momento sempre expressando esse sentimento de gratidão ao Criador. Consigamos procriar da melhor forma possível, utilizemos essas informações que nos têm chegado da melhor maneira, né, por nós e por aqueles que convivem, né, que compartilham conosco. Possamos vibrar pela paz, onde há o desentendimento, onde há a discórdia, a união, né, que possa ocorrer, lembrar dos mais fragilizados, os enfermos, e esses possam ser alcançados, né, por essa boa vibração, espiritualidade
de acordo com a crença de muitos, né, possam ajudar no reforço da medicação material que estão tomando. E os nossos irmãos também venham a alcançar o seu equilíbrio, se for para o próprio benefício. E assim nós estamos encerrando esse momento e vamos partir para o nosso café da manhã para reforçar o físico. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhes os ensinos. Ser fiel a ti mesmo, serve, segue e não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói. Se te aceitas como és, Deus te fará feliz, muito feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sorrindo. Aceita